Hey Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares e bem, eu recebo muita pergunta da galera querendo saber que tipo de livros que eu leio sobre game dev. E bem, na verdade eu não leio muito livros técnicos sobre programação ou sobre engines. Eu gosto muito de livros sobre game design. Game design é uma área que eu tenho uma enorme paixão, eu gosto muito mesmo de game design, então basicamente quase todos os livros que eu tenho são focados nessa área. E se você quer se tornar um bom game designer, ou mesmo que você seja um programador ou seja um artista, mesmo assim eu recomendo demais que você leia livros sobre o assunto, porque vai te dar uma boa noção, uma noção fundamental na hora que você for desenvolver algum jogo, seja sozinho ou seja em equipe. Bom, e começando aqui a minha listinha de livros pessoais, eu tenho esse daqui, ó, Sangue, Suor e Pixels, é um livro que eu curto demais, cara. Eu nem terminei de ler ele ainda 100%, mas eu já li boa parte dele e esse livro ele conta os bastidores de vários jogos famosos. Então foi escrito por um jornalista e, por exemplo, você tem a história aqui do Diablo 3, The Witcher 3, mas também tem histórias de jogos indie, como o Shovel Knight e também o Stardew Valley. Sim, tem a história do Eric Baroni aqui nesse livro. É muito interessante porque esse jornalista que escreveu esse livro, ele acompanhou todo o processo de desenvolvimento desses projetos em questão. São mais de 10 games que tem aqui listados. E além disso o livro ele é bem baratinho, cara, então vale muito a pena, principalmente para quem quer conhecer mais os bastidores e também ver uma diferença que existe no desenvolvimento de um jogo AAA para um jogo indie. Chega até a dar um contraste, você vê os caras de um lado preocupados com E3, preocupados com portabilidade para console, e do outro lado você tem ali o Eric Baroni, por exemplo, que tá citado no livro aqui, preocupado em apenas finalizar o jogo dele, conseguir terminar aí depois de 5 anos de desenvolvimento. Então é muito interessante, recomendo demais esse livro. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou deixar os links desses livros na descrição aqui desse vídeo para facilitar para você, e mais, alguns dos livros estão em promoção e você vai poder pagar um preço bem bacana, tá? Seguindo aqui com a nossa lista, Design de Games, uma abordagem prática. Esse livro aqui, sendo bem sincero, eu não cheguei a ler ele, eu cheguei a dar uma olhada assim rápida, até vi que o autor, ele dá exemplos de exercícios práticos na linguagem Lua, inclusive, mas nada te impede de adaptar para a sua linguagem de programação ou mesmo seguir o que está aqui no livro também. E outra coisa que eu pude perceber é que o livro é de fácil leitura e também que o autor aborda as principais características que um profissional game designer tem que ter, tem que saber, né? Muito bom, também recomendo demais. Apesar de eu não ter lido ele por completo, mesmo assim eu já consegui absorver bastante coisa e considero um livro muito bom sobre a área. Seguindo aqui com a nossa lista, na verdade agora são 4 livros de uma vez só, a série Regras do Jogo, certo? São 4 livros, 4 edições. Na realidade esse livro, na edição americana, ele foi lançado um livro só. Aqui no Brasil, não sei por qual motivo, eles dividiram em 4 volumes, né? Então, o mais chatinho mesmo nesse sentido é que um livro complementa o outro, tá? Então não adianta você comprar o livro 2 e não ter o 3, o 4 ou o 1, né? Não rola. O ideal mesmo é que você compre os 4, ou pelo menos compre por ordem, né? Compra um, depois o 2 e assim vai indo, porque um complementa o outro. Esse livro ele aborda de uma maneira muito teórica e até um pouco filosófica o design de games, né? Então tem bastante definições lúdicas do que é design de games, tem também muitos autores citados aqui que foram historiadores e são até hoje, alguns deles ainda estão vivos, que estudam game design, estudam jogos de maneira geral. Eu recomendo porque é uma série de livros muito legal, principalmente para você que quer se tornar um bom game designer. Cara, Regras do Jogo você tem que ter na sua prateleira sem dúvida alguma. Por fim, o livro que eu sempre digo para todo mundo aí, Level Up, né? Esse livrinho aqui da capa vermelha. Cara, esse livro é sensacional. Já vi gente falando que não gosta dele, mas, cara, pra mim, eu que já li boa parte dele, recomendo demais. Se você puder comprar só um dos livros que eu citei aqui, eu recomendaria esse aqui, sem dúvida alguma, que é um livro que aborda o game design de uma maneira completamente descontraída, até com uma pegada de humor, e também
Sabe aquele famoso ditado, você não entendeu, você quer que eu desenhe pra você? Esse livro é exatamente assim. No livro tem figuras que ilustram o que ele tá querendo te passar, o que ele tá explicando ali no capítulo. Então, realmente muito bom esse livro, tem muito conteúdo sobre game design. Na realidade, esse livro, eu acho que ele aborda todos os processos de desenvolvimento de um jogo. Então é abordado no livro aqui, por exemplo, como que você trabalha uma boa ideia, como que você escreve uma narrativa, como que você trabalha com GDD, como que você cria um GDD, tem até um modelo de GDD aqui no livro. Tem também até questões de HUD, como criar a barra de vida, né, da melhor maneira, visualmente falando, né, e também levando em consideração a experiência do jogador. Enfim, tem muito conteúdo, tem todo o processo de desenvolvimento de um jogo nesse livro, então recomendadíssimo. Só reforçando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todos esses vídeos. Só reforçando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para cada um desses livros que eu citei aqui, beleza? Tá bom. E eu queria pedir agora que você deixasse aí nos comentários se você já leu algum desses livros, ou mesmo se eu deixei de citar algum livro muito bom sobre game design. Se você quiser me indicar algum livro ou indicar pra galera, pra todo mundo aí, deixa aí nos comentários também algum livro que você esteja lendo sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.